Você conhece de cor São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes da entrada do pecado nesse mundo, Deus já tinha um plano. Se o homem escolhesse o erro, o pecado, Deus enviaria seu Filho para morrer e resgatar a humanidade e levá-la de volta ao Éden restaurado. Infelizmente, muitas pessoas não querem, não aceitam, não acreditam nisso. Mas no coração de Deus só existe uma opção e sempre existiu somente essa opção. Deus sempre quis salvar. Deus não planejou outra coisa a não ser a salvação do homem. E a Bíblia conta uma história muito interessante e eu quero ler o texto, depois eu quero te explicar um pouquinho essa história. Diz assim, está em 2 Samuel, capítulo 14, o verso 14. Todos nós temos que morrer. Todos nós somos como águas derramadas na terra que já não se podem juntar. Todavia, Deus não tira a vida, mas Deus trabalha, Deus cogita, Deus cria meios para que o pecador, o banido, não permaneça longe, arrojado, distante da sua presença. O que está acontecendo nessa história? Absalão, um dos filhos do rei Davi, havia assassinado o seu irmão por parte de mãe, Amon, porque Amon havia violentado a irmã de Absalão por parte de pai e mãe, Tamar. E Absalão foge para a casa do seu avô e lá permanece, arrojado, distante, fugitivo e errante. Passados 2 anos, o coração do rei sentia falta do filho, apesar de tudo que ele havia feito de errado. E Deus então manda uma mensagem para Davi através desse texto de uma parábola, dizendo para Davi que Deus não tira a vida, mas Deus cria meios para trazer seus filhos de volta à salvação, à casa. Davi entendeu o recado e então Davi permite o retorno de Absalão. Infelizmente, mais tarde, Absalão se revolta contra o próprio pai. Muito bem, o que essa história tem nos a ensinar? E eu gosto desse texto. Deus não tira a vida, mas Deus cria meios, condições, Deus trabalha para que a pessoa que pecou, que errou, que se afastou dele, possa voltar e possa ser restaurado. Todos somos mortais, todos somos como águas derramadas na terra, que não têm condições de fazer outra coisa a não ser se espalhar. Mas Deus trabalha para a nossa restauração e a nossa salvação. Na mente de Deus, no coração de Deus, só existe uma opção, a tua salvação. E o maior meio que Deus criou, ou o único meio que Deus criou, a cruz, aonde Jesus morreu pelo seu pecado e pelo meu pecado. O que é salvação? Salvação é um processo, onde nós somos libertos da condenação do pecado. Isso aconteceu no passado, na cruz, onde Jesus quitou a nossa dívida. Quando Ele disse, está consumado, está pago, está feito, feito está. Ali está pago, está pago. Jesus pagou o preço da nossa condenação. E então foi ao céu interceder por nós e enviou o Espírito Santo para que nós tenhamos poder para vencer o poder do pecado. Apesar de termos uma natureza caída, a Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós. E é isso que me preocupa hoje. Muitas pessoas querem viver a vida cristã com os seus pecados. Não lutam contra os pecados. E em Jesus há poder para a gente vencer qualquer tendência, herdada ou cultivada. Então, nesse momento, o trabalho de Deus, os meios de Deus, é para nos libertar do poder do pecado, porque sempre o salário é a morte, por isso que Deus odeia o pecado.
E quando Jesus voltar, nós seremos livres da presença do pecado, tanto dentro de nós quanto na atmosfera exterior, no mundo exterior que nos cerca, que está tudo contaminado pelo pecado. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, jaz no pecado. Queridos, Deus não pensa noutra coisa. Deus não quer outra coisa. Deus não tem outro plano a não ser resgatar você deste mundo e tirar você e eu daqui e levar para o Éden restaurado. Deus nunca mudou. Esse sempre foi o seu plano desde o início. Por isso que estas palavras de 2 Samuel 14:14. Deus não tira a vida. Deus não é um Deus de morte, de sofrimento. Isso é coisa que veio pelo maligno, você sabe. Deus é um Deus de vida, um Deus de salvação. E no coração de Deus, Ele trabalha para que o seu único propósito, que a tua salvação e a minha aconteçam. Agora, se lá no passado os nossos pecados foram pagos e perdoados, a nossa condenação foi tirada, hoje Jesus quer nos libertar da influência e da prática do pecado no que diz respeito a viver imerso no pecado. Parece que alguns cristãos não estão entendendo isso. Querem viver com Jesus, querem viver com Deus, com a sua palavra, com as coisas da igreja, mas querem continuar a vida em pecado. Não foi por isso que Jesus morreu. Não é por isso que Ele está intercedendo. Por isso Ele enviou o seu Espírito. Por isso nós temos a influência dos anjos a nosso favor. Todo o céu trabalhando para nos libertar desse poder que hoje está carcomendo a sociedade, destruindo as famílias, arrebentando com a vida de várias pessoas. Quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas hoje parece que quando nós falamos que Deus odeia o pecado, as pessoas confundem e acham que Deus odeia os pecadores. Não, Deus ama os pecadores. Guarde isso no coração, querido irmão, querida irmã. A única opção de Deus foi morrer por você, interceder por você, voltar por você e salvar você. Esse é o projeto de Deus. Deus não tem outro projeto. Então, que Jesus te abençoe. Que cada dia possamos depender do Espírito Santo, com a Bíblia em nossa vida, lendo, estudando, tendo comunhão, o apego através da oração e falando de Jesus para outras pessoas. Estamos vivendo dias difíceis, espiritualmente falando, moralmente falando, politicamente falando, economicamente falando, socialmente falando. O mundo está indo para a sua ruína final. Mas Deus continua com a sua opção única em pé: salvar você da condenação do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Só aquele que aceitou a justificação pela fé, que é a absolvição da condenação, só aquele que aceita a santificação pela fé receberá a glorificação pela fé ao ver Jesus em glória e majestade. Que Deus abençoe você nessa jornada. Prossigamos para o alvo, prossigamos em direção ao céu, andando sempre ajoelhados aos pés da cruz de Jesus Cristo, aonde Ele verteu o seu sangue com um único propósito, uma única motivação: tirar você e eu deste mundo e nos levar para a glória celestial. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.